Olá, meu querido aluno da Escola Santa Emília, que prazer ter você aqui comigo mais uma vez nesta aula. Na aula de hoje, nós vamos estudar um elemento muito importante no contexto da geometria, a circunferência. Então, me acompanhe, vamos lá! No que diz respeito à circunferência, existem algumas situações que você precisa saber no sétimo ano. Primeira coisa, a circunferência ela vai ser muito apresentada no teu contexto diário. A utilização da circunferência é muito presente no nosso dia a dia, principalmente no estudo das artes. Mas no sétimo ano, nós vamos verificar o tópico da circunferência, na qual está relacionada com o seu comprimento. Então, vamos para o próximo tópico. Uma das coisas que o aluno do sétimo ano precisa saber muito bem é saber a diferença entre circunferência e círculo. Então, muitos alunos confundem a diferença entre esses dois elementos geométricos. Uma coisa que você do sétimo ano não pode esquecer é que existe uma diferença entre a circunferência e o círculo. Quando eu falo assim circunferência, a circunferência é apenas esse contorno amarelo que eu acabei de destacar aqui para vocês. Agora, no que diz respeito ao círculo, o círculo é esta região de dentro deste contorno. Uma coisa importante que você precisa saber, aluno do sétimo ano, é que a circunferência, no contexto da geometria, ela vai estar relacionada com o comprimento e o círculo vai estar relacionado com a área. Lembrando que no sétimo ano, o nosso foco principal é o estudo da circunferência, ou seja, nós vamos estudar os elementos que fazem parte dessa circunferência e como é que nós fazemos para se chegar no comprimento, ou seja, fazer continhas utilizando o conceito de circunferência. No que diz respeito à área, a área vai ser um estudo que você vai dar continuidade no oitavo ano, nono ano e assim por diante. Mas, no que diz respeito ao sétimo ano, nós daremos início apenas ao estudo da circunferência. Então, os próximos slides serão principalmente voltados para a circunferência. Então, vamos lá. No sétimo ano, para início de conversa, nós precisamos saber a posição que existe entre um determinado tipo de circunferências. Por exemplo, vão existir circunferências, como é o caso aqui dessas duas circunferências, a circunferência 1 e a circunferência 2, que elas não vão possuir ponto em comum. Mas percebam que essas circunferências elas apresentam um centro. Esse centro ele é comum para as duas circunferências. Como esse centro é comum para as duas circunferências, na geometria nós dizemos que essas circunferências elas são chamadas de circunferências concêntricas. Vão existir situações também em que as circunferências elas não vão apresentar ponto em comum e elas não têm um centro em comum também. Nesse caso aqui, por exemplo, as circunferências não apresentam ponto em comum e elas são chamadas de circunferências externas. Existem situações em que as circunferências elas já vão apresentar um ponto em comum, como é o caso dessa circunferência aqui. Perceba que este pontinho bem aqui já é um ponto comum entre essas circunferências, ou seja, neste caso as circunferências elas apresentam um ponto em comum. Na geometria, as circunferências que apresentam um único ponto em comum, elas são chamadas de circunferências tangentes. E vão existir um outro tipo de circunferência em que elas vão apresentar dois pontos em comum. Quando isso acontecer, nós dizemos que as circunferências são secantes. Para que essa ideia não fique muito vaga na tua cabeça e que você fique meio não entendendo as relações entre as posições das circunferências, eu vou te mostrar agora que no nosso dia a dia existem várias situações que nos remetem a esse contexto que nós acabamos de estudar sobre as posições entre as circunferências. Vejamos, por exemplo, aqui a moeda de R$1. Perceba que na moeda de R$1 tem uma parte prateada e uma parte dourada. Então essa parte prateada aqui, ela envolve uma circunferência e a parte dourada também envolve uma outra circunferência. Perceba que essas duas circunferências elas possuem um único ponto, que no caso aí é o centro. Esse centro é comum para as duas circunferências. Neste caso, nós dizemos que as circunferências são concêntricas. Perceba que ao lado, por exemplo, o símbolo de uma marca famosa de um carro. Então perceba que o designer que projetou esta logomarca, ele teve como base o conceito de posições entre as circunferências. Perceba que existem circunferências aqui nessa logomarca, em que as circunferências apresentam dois pontos em comum.
Então, existem casos em que as circunferências são secantes. Por exemplo, é o caso da primeira circunferência e o caso da segunda circunferência. Perceba que essas duas circunferências elas apresentam dois pontos em comum, ou seja, elas são chamadas de secantes. Agora, se eu for relacionar a primeira circunferência com a última circunferência, perceba que elas não possuem ponto em comum, ou seja, elas são chamadas de externas. Então, nesta logomarca, há a presença de circunferências que são chamadas de secantes, como também a presença de circunferências que são chamadas de externas. Você sabia que o símbolo da Apple está totalmente relacionado com esse contexto de posição entre circunferências? Não sabia? Então olha para cá. O designer que projetou o símbolo da Apple, perceba que ele se utilizou de vários padrões geométricos. E dentre esses padrões geométricos que foi utilizado pelo designer que projetou a logomarca da Apple, perceba que ele utilizou várias circunferências. E nesse contexto, percebam que, por exemplo, existem circunferências que possuem um único ponto em comum, como, por exemplo, é o caso dessas duas circunferências aqui. Perceba que este ponto é o ponto comum entre essas duas circunferências. Então, eu posso dizer que, nesse contexto, essas circunferências elas são chamadas de tangentes. Mas, além dessas circunferências, existem outros tipos de posições entre as outras demais circunferências presentes na logomarca da Apple. Eu tenho absoluta certeza que eu já te convenci com esse exemplo. Mas para deixar mais claro, eu vou te mostrar uma outra situação que também é muito comum aparecer essa ideia de posição de circunferências no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, ao lado, nós temos o símbolo das Olimpíadas. O símbolo das Olimpíadas, por exemplo, é um caso em que nós temos várias posições entre as circunferências. Essas circunferências elas são secantes, tangentes e também externas. Por exemplo, a circunferência azul e a circunferência amarela, perceba que elas possuem dois pontos em comum. Como elas possuem dois pontos em comum, elas são chamadas de circunferências secantes. Perceba, por exemplo, que a circunferência azul e a circunferência vermelha, elas não apresentam ponto em comum, ou seja, elas são chamadas de circunferências externas. Perceba, por exemplo, que a circunferência vermelha e a circunferência preta, elas apresentam um único ponto em comum. Neste caso, nós dizemos que essas circunferências são tangentes. Então, no teu dia a dia, está recheado de várias situações nas quais a presença das posições entre as circunferências, elas são muito notadas. Eu espero ter te convencido e vamos para o próximo tópico da nossa aula. Vamos lá! Chegamos em um tópico da nossa aula na qual você vai precisar saber que existem alguns elementos muito importantes da circunferência. Esses elementos serão muito abordados quando nós começarmos a fazer continhas relacionadas ao contexto da circunferência. Para tanto, nós precisamos saber com clareza que elementos são esses. Para isso, eu vou te apresentar um software matemático na qual eu vou ilustrar esses elementos básicos que você, aluno do 7º ano, precisa saber sobre a circunferência. Me acompanha para o software do GeoGebra. Vamos lá! O GeoGebra é um software matemático muito utilizado por nós para se fazer projeções de figuras geométricas, figuras planas, espaciais, análise de gráficos, tabelas e entre outros. No caso específico de hoje, eu vou mostrar para você os principais elementos que você, aluno do 7º ano, precisa saber sobre o estudo da circunferência. Para isso, nós vamos começar a fazer uma circunferência. Então, eu venho aqui num elemento do GeoGebra e vou escolher a opção de circunferência. E aqui eu vou desenhar uma circunferência para você. Então, meu aluno, observe que se eu pegar um segmento de reta e ligar esses dois pontos da circunferência, este é, então, o meu primeiro elemento importante da circunferência. Esse elemento, na geometria, nós chamamos de raio. Portanto, o que é um raio na circunferência? O raio é um segmento de reta que sai do centro da circunferência e liga até um ponto específico da circunferência. Esse ponto específico pode ser qualquer ponto da circunferência. Ou seja, o raio é a medida do centro a qualquer ponto da circunferência. Além do raio,
nós temos também um outro elemento muito importante que você, aluno do 7º ano, não pode esquecer no que diz respeito ao estudo da circunferência. E que elemento importante é esse? Vejamos, se eu ligar outro 2 pontos qualquer da circunferência, por exemplo, estes 2 pontos que eu acabei de ligar aqui, na qual estou destacando na cor vermelha para você, observe que esse segmento de reta ligou 2 pontos da circunferência. Aí então, meu aluno, é o segundo elemento importante que você precisa saber no estudo da circunferência. Então, todas as vezes que eu ligo 2 pontos qualquer da circunferência, eu chamo esse ligamento na geometria de corda. Então, uma corda é um segmento de reta que une 2 pontos da circunferência. Então, nós já temos o primeiro elemento importante para você não esquecer, que é o raio. O segundo elemento, a corda. E agora vem o terceiro e também muito importante elemento que você, aluno do 7º ano, não pode esquecer no que diz respeito ao contexto da circunferência. Vejamos, se você ligar, por exemplo, um segmento de reta que passe pelo centro da circunferência, nós já vimos que todas as vezes que eu ligar 2 pontos da circunferência, eu chamo esse segmento de corda. Então, o que eu estou destacando aqui na cor azul para você é uma corda. Então perceba que a corda ela é uma composição de 2 raios. Portanto, nós podemos dizer que, como esta corda passa pelo centro da circunferência, na geometria ela ganha um nome especial. E o nome da corda que passa pelo centro da circunferência, na geometria, nós chamamos de diâmetro. Então, o segmento de reta que você está vendo aqui nesta circunferência azul é o diâmetro. O que a gente precisa saber com relação ao diâmetro? Perceba que o diâmetro ele é composto por 2 raios. Logo, nós chegamos à seguinte conclusão, que o diâmetro é igual ao dobro de um raio. Então, esta vai ser uma relação muito importante na qual eu te aconselho você não esquecer. Portanto, vamos voltar lá para os nossos slides com relação ao estudo da circunferência. Vamos lá. Então, conforme eu falei para você, existem alguns elementos que você, aluno do 7º ano, não pode esquecer no que diz respeito ao estudo da circunferência. E esses elementos são a corda, o raio e o diâmetro. Eu vou especificar aqui um desenho para você, para isso ficar mais claro na sua cabecinha. Aqui, por exemplo, o segmento CD, ele ligou 2 pontos qualquer de uma circunferência. Na geometria, nós chamamos esse segmento de corda. Perceba, por exemplo, o segmento OE, ele partiu do centro a um ponto da circunferência. Portanto, na geometria, nós chamamos esse segmento de raio. E perceba também que o segmento AB, ele passou pelo centro da circunferência e ele é uma corda. Portanto, como essa corda passou pelo centro da circunferência, ela recebe um nome especial. Ela é chamada de diâmetro. Então, espero que você não esqueça isso. Os elementos principais, os elementos básicos de uma circunferência que você não pode esquecer são a corda, o raio e o diâmetro. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa ideia de diâmetro. Conforme eu te mostrei no slide anterior, eu te falei que o diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro da circunferência. É importante você notar, portanto, que o segmento do O até o B é um raio e o segmento do O até o A também é outro raio. Portanto, nós chegamos à conclusão que a distância do diâmetro é 2 vezes o raio. E nós temos, portanto, uma expressão algébrica que vai determinar para a gente o comprimento do diâmetro. Não esqueça, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Agora que nós já conhecemos os elementos importantes da geometria, como por exemplo o raio, a corda e o diâmetro, é importante nós começarmos a caminhar para a ideia que vai nos levar a fazer continhas sobre o comprimento de uma circunferência, que é o principal tópico da nossa aula de hoje. E nesse contexto vai surgir, portanto, para nós
um número muito famoso aqui no estudo da circunferência. Este número é chamado de π. E o que é o π para a gente? Observou-se que todas as vezes em que pegamos o comprimento de uma circunferência e dividimos pelo diâmetro desta circunferência, nós encontramos como resultado desta divisão o número 3,14159265 e assim por diante, ou seja, um número com infinitas casas decimais. Os números que apresentam infinitas casas decimais na matemática, eles são chamados de números irracionais. E neste contexto, o número π é chamado na matemática de um número irracional. Mas como eu acabei de falar para você, nós vamos fazer continhas utilizando este número irracional. Para efeito de continha, todas as vezes que nós formos fazer continhas relacionadas a esse número, ou seja, ao π, nós vamos sempre considerar apenas duas casas decimais após a vírgula. Então, convencionou-se que todas as vezes que se utilizar o valor do π em uma continha, nós sempre vamos utilizar o valor do π como sendo igual a 3,14. Lembrando, esse número é um número irracional, um número que apresenta infinitas casas decimais, mas para efeito de continha, sempre nós vamos utilizar o valor de 3,14. É muito importante que você não esqueça esse resultado. Existem situações de provas, de questões, de concursos públicos e vestibulares, em que o elaborador ele vai te fornecer o valor do π. Às vezes, ele fornece o valor do π sendo igual a 3,14. Às vezes, ele fornece o valor do π como sendo igual a 3. Só que existem situações de provas em que o elaborador ele não vai fornecer o valor do π para você. Então, é muito importante que você não esqueça que o número π ele é aproximadamente igual a 3,14. Ok? Então, vamos ao próximo tópico. Ainda há pouco nós vimos que todas as vezes que eu pego o comprimento de uma circunferência e divido pelo diâmetro dessa circunferência, eu encontro como resposta um número que na matemática nós chamamos de número irracional, ou seja, o número π. E eu falei para vocês que nós iremos fazer continhas utilizando esse número. E no início da nossa aula, eu falei que o estudo da circunferência está voltado para o comprimento dessa circunferência. Mas afinal, como é que a gente faz para se fazer continhas utilizando a ideia de circunferência? Todas as vezes que nós quisermos fazer continhas utilizando a ideia da circunferência, nós precisamos utilizar a seguinte relação matemática, que diz o seguinte, que o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Repetindo, o comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. É importante que você saiba essa relação, porque a partir de agora é esta relação que nós vamos utilizar para se fazer continhas no que diz respeito ao estudo da circunferência. Lembrando que este C, para a gente, é o comprimento da circunferência. Este R é a medida do raio da circunferência. E o π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Ok? Para ficar mais claro na tua cabecinha, eu vou te ensinar uma estratégia que você nunca vai esquecer a relação do comprimento da circunferência. Me acompanha para o próximo slide. Conforme eu disse para vocês, eu vou te ensinar uma estratégia que dificilmente você vai esquecer a relação do comprimento da circunferência quando você for fazer continhas. Certamente, todos vocês gostam de uma pizza. Eu, inclusive, sou apaixonado por pizza. E existe uma pizza em especial que possui uma borda muito famosa, a chamada borda de catupiry. Essa borda de catupiry, presente na pizza, ela se assemelha ao comprimento da circunferência. Então, todas as vezes que você for fazer a relação do comprimento da circunferência, eu preciso que você lembre dessa dica especial que eu estou te dando agora. Então, eu vou pegar a palavrinha catupiry e vou associar o comprimento da circunferência, da seguinte forma. Então, aqui na palavrinha catupiry, por exemplo, nós temos o K,
que nós vamos relacionar com o comprimento da circunferência, ficando assim, K. A palavrinha to eu vou relacionar com o comprimento da circunferência, é claro que é só uma brincadeira, com o número em inglês to. O pi eu vou relacionar com um número racional que nós vimos ainda há pouco, o pi. E o ri eu vou relacionar com o raio da circunferência. Portanto, o comprimento de uma circunferência é o K2 pi ri. Repetindo, o comprimento de uma circunferência é o K2 pi ri. Aposto que você gostou dessa dica. E é uma dica muito boa, eu tenho absoluta certeza que você jamais vai esquecer a relação que envolve o comprimento da circunferência. Então, fica a dica e vamos para o próximo tópico. Vamos lá. Chegamos em um momento da nossa aula muito importante, na qual nós vamos começar a fazer continhas utilizando a ideia que nós aprendemos sobre a circunferência. Nesse contexto, eu vou te ensinar como você faz para calcular o comprimento de uma circunferência. Mas para isso, eu vou te dar aqui, portanto, duas dicas especiais para os níveis de questões que nós vamos resolver. Para você, aluno do 7º ano, vão existir dois raciocínios que vão nos levar a nós chegarmos a uma compreensão do comprimento da circunferência. Existem situações que o elaborador da questão vai te fornecer o valor da circunferência e o valor do seu diâmetro. E vão existir situações em que o elaborador vai te fornecer o valor da circunferência, mas apenas com a medida do raio. Então, essas duas situações elas precisam estar bem claras na sua cabeça. Nós já sabemos qual a expressão matemática que nos relaciona ao comprimento da circunferência, que ainda há pouco nós vimos, o famoso K2 pi ri. E agora eu estou te dando duas super dicas para você fazer de forma mais ágil e tranquila os exercícios que envolvem o comprimento da circunferência. Então, todas as vezes que as questões te fornecerem a circunferência e o seu diâmetro, você vai utilizar a seguinte relação. O comprimento vai ser igual ao diâmetro vezes o valor do π. E quando a circunferência fornecer apenas a medida do raio, você vai utilizar a relação do K2 pi ri. Então, relembrando, se for necessário você calcular o comprimento de uma circunferência e ele te fornecer o diâmetro, você vai usar a relação comprimento igual ao diâmetro vezes o valor do π. E se for necessário calcular o comprimento de uma circunferência e ele te fornecer apenas a medida do raio, você vai utilizar a relação K2 pi ri. Tudo bem? Então, nos próximos slides, eu vou te ensinar como você vai fazer continhas utilizando essa relação que nós acabamos de aprender sobre a ideia da circunferência. Então, vamos para o próximo tópico. Por exemplo, aqui, nós temos uma situação que diz o seguinte: vamos calcular o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 7 centímetros. Considere o valor do π igual a 3,14. Então, perceba que nessa questão que ele quer o comprimento da circunferência e te deu a medida do raio. Então, se ele quer o comprimento da circunferência e te deu a medida do raio, você, aluno esperto que é, vai utilizar a relação K2 pi ri. Então, vamos lá? O comprimento, portanto, vai ser igual ao K2 pi ri. Então, a minha relação do comprimento vai ficar da seguinte maneira. No lugar do π, eu vou substituir por 3,14 e no lugar do raio, eu vou substituir por 7. Então, vamos lá. 2, no lugar do π, eu vou substituir por 3,14 e no lugar do raio, eu vou substituir por 7. Pessoal, acabou a parte que envolve a geometria. Agora é matemática, é continha. Você não pode perder para essas continhas. Então, basta multiplicar 2 vezes 3,14 e o resultado disso multiplicar por 7. Vou fazer com calma. 2,3,14 vai dar para mim, portanto, como resposta, 6,28 vezes o 7. E 6,28 vezes 7 vai gerar como resposta 43,96 centímetros. Portanto, o comprimento dessa circunferência é igual a
a 43,96 centímetros. Muito fácil, né, pessoal? Mas vamos verificar outras situações. Então, me acompanhe e vamos para o próximo exemplo. Aqui na próxima atividade, nós temos o seguinte. No item A, ele quer que você calcule o comprimento de uma circunferência e ele te deu que a medida do raio dessa circunferência é 2,3 centímetros. E ele falou também que o valor do π é aproximadamente igual a 3,14. Então, no item A, como ele quer que você calcule o comprimento da circunferência e te deu a medida do raio, você vai utilizar a relação K/π, ou seja, o comprimento vai ser igual ao K/π, tá ok? No lugar do π, você vai substituir por 3,14 e no lugar do raio, você vai substituir por 2,3. Portanto, a minha relação do comprimento vai ficar da seguinte maneira. C, que é o comprimento da circunferência, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes 2,3. Pessoal, agora é contínuo. Vamos lá. 2 vezes 3,14, vou encontrar como resposta 6,28. E 6,28 vezes 2,3, eu vou encontrar como resposta 14,44 centímetros. Percebam, portanto, pessoal, que essa relação do comprimento da circunferência é muito fácil. No exemplo B, ele quer o seguinte. Ele quer que você calcule o comprimento de uma circunferência, só que agora ele te deu o diâmetro valendo 7,5. Como agora ele quer saber o comprimento e te fornecer o diâmetro, nós vamos utilizar a relação o comprimento é igual ao diâmetro vezes o valor do π. Então, no lugar do diâmetro, eu vou substituir por 7,5 e no lugar do π, eu vou substituir por 3,14. Agora, multiplicando esses valores, 7,5 vezes 3,14, você vai encontrar como resposta 23,55 centímetros. Então, repetindo, se numa questão ele quiser o comprimento e te der o raio, você vai calcular o comprimento utilizando a expressão K/π. Se numa questão ele quiser o comprimento e te der o diâmetro, você vai utilizar a relação comprimento igual ao diâmetro vezes o valor do π. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Aqui na situação 2 diz o seguinte. A Miriam está fazendo uma toalha circular cujo contorno ela quer enfeitar com uma renda. Quantos metros de renda ela deverá usar, sabendo que o diâmetro da toalha mede 1,5 metros? Então, em uma situação hipotética, eu vou colocar, por exemplo, aqui a toalha que a Miriam está fazendo. Segunda questão, a Miriam quer contornar essa toalha com uma borda. Então, eu destaquei aqui para vocês a borda da toalha na cor lilás. Perceba que esta borda nada mais é que o comprimento da circunferência da toalha, que tem um formato circular. Outra coisa muito importante na questão foi que ele disse que o diâmetro da toalha é de 1,5 metros. E nós vimos no início da nossa aula que o diâmetro é uma corda especial que passa pelo centro da circunferência. Então, recapitulando, perceba que nessa questão, queridos, ele em nenhum momento ele te pediu o comprimento da circunferência. Mas de acordo com a interpretação que nós fizemos da questão, perceba que este contorno nada mais é que o comprimento da circunferência. Portanto, o que a questão quer saber é o comprimento desta borda, ou seja, o comprimento da circunferência. Logo, como ele quer saber o comprimento da circunferência e te deu o valor do diâmetro, nós vamos utilizar a relação comprimento, que é igual ao diâmetro vezes o valor do π. Então, nós temos o seguinte, que o comprimento vai ser igual ao diâmetro que ele te forneceu, que vale 1,5, e o valor do π, que é igual a 3,14. Uma observação importante para você. Perceba que nessa questão, em nenhum momento foi frisado que o valor do π é igual a 3,14. Então, se porventura você esquecesse que o valor do π era 3,14, você provavelmente não iria conseguir chegar à resposta dessa questão. Tá certo? Então, volto a repetir, não esqueça que o valor do π
é sempre aproximadamente igual a 3,14. Então vamos dar continuidade aqui na nossa continha. Agora, para chegarmos ao valor do comprimento, portanto, é só multiplicar 1,5 vezes 3,14. E multiplicando 1,5 vezes 3,14, você vai encontrar como resposta 4,71 centímetros. Isto significa que a Miriam vai precisar de 4,71 centímetros de renda para contornar toda a borda desta toalha. Tá ok? Ficou claro? Então, vamos para o próximo exemplo. Me acompanhe. Aqui na situação 3, nós temos o seguinte. Para mostrar aos turistas o que há em torno de um lago em formato circular, um barco vai contorná-lo, sabendo que a medida do raio do lago é de 320 metros, quantos metros o barco vai percorrer. Então, nós temos aqui um lago, cujo formato é um formato de um círculo, segunda questão, e ele falou que esse barco vai contornar esse lago, que possui um raio de 320 metros. Então, quando esse barco contornar esse lago, perceba que, ao final desse contorno, o que se chegou foi um comprimento de uma circunferência. E, segunda questão, o comprimento desse lago é de 320 metros. Então, perceba, nessa questão, mais uma vez, ele, em nenhum momento, deixou claro para você que ele queria o comprimento da circunferência. Essa informação na questão, ela apareceu de forma subentendida, ou seja, só é possível você saber que na questão ele quer o comprimento da circunferência, fazendo as devidas interpretações. Portanto, segundo a nossa interpretação, como o barquinho vai contornar todo o lago, ou seja, esse contorno nada mais é que o comprimento de uma circunferência. Ou seja, como ele quer o comprimento da circunferência e te deu a medida do raio, nós vamos utilizar a expressão K, 2, P, R. Ok? Então vamos lá. K, 2, P, R. Então nós temos aqui a relação que envolve o comprimento da circunferência quando ele te fornecer a medida do raio. Perceba também que ele não forneceu o valor do π, mas eu aposto que numa altura dessa, vou repetir mais uma vez, você já deve saber que o valor do π é igual a 3,14. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 3,14 e no lugar do raio, eu vou substituir por 320. Então, a minha continha vai ficar assim. C, que é igual a 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o valor do raio, que é 320. Fazendo continha, vou primeiro multiplicar 2 vezes 3,14, então o meu comprimento vai ficar 6,28 vezes o 320. E multiplicando 6,28 vezes 320, eu vou encontrar como resposta 2.009,6 metros. Isto significa que o comprimento deste lago possui um valor de 2.009,6 metros. Ok? Então vamos para o próximo exemplo. Aqui na quarta questão nós temos o seguinte. Na figura abaixo, tem-se uma mangueira de jardim enrolada na forma de uma pilha circular, medindo 100 centímetros de um lado para o outro. Se há 6 voltas completas, o comprimento da mangueira é de aproximadamente quanto? Então, aqui ele te deu alguns itens para você marcar como resposta, de acordo com a análise que você fizer da questão. E de acordo com esse desenho, nós temos o seguinte. Você concorda comigo que, se você estivesse olhando essa mangueira de cima, ou seja, com uma vista superior, você nada mais estará vendo do que um comprimento de uma circunferência, ou seja, você estará vendo uma circunferência. Além disso, ele falou que esse comprimento de um lado para o outro, ele vale 100 centímetros. Então, essa distância de um lado para o outro, nada mais é para nós do que o diâmetro dessa circunferência. Então, vamos calcular quanto seria o comprimento dessa circunferência em uma volta. Então, o comprimento da circunferência dado o diâmetro é o comprimento que é igual ao diâmetro vezes o valor do π. É essa relação que eu vou usar quando ele me fornecer o valor do diâmetro. Então agora aqui é só substituir valores. O diâmetro ele me forneceu valendo 100 e o valor do π eu sei que vale 3,14. Então basta substituir. Então, comprimento
é igual ao diâmetro, que vale 100, vezes o valor do π, que é 3,14. Perceba mais uma vez que nessa questão, ele não forneceu para você o valor do π. Ou seja, mais uma vez eu volto a repetir. Se você esquecesse que o valor do π é 3,14, provavelmente você seria um aluno que não iria chegar ao resultado da questão. Portanto, mais uma vez eu volto a repetir. Não esqueça, o valor do π é aproximadamente igual a 3,14. Então, continuando a continha, nós temos o seguinte, que o comprimento da circunferência vai ser igual a 100 vezes 3,14, que vai dar, portanto, 314 centímetros. Mas esse 314 centímetros seria apenas para uma volta. Como ele falou que foram 6 voltas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor de 314 e vou multiplicá-lo por 6. Quando eu multiplicar esse valor por 6, eu vou chegar aqui como resposta a 1.884 centímetros. Só que aí, pessoal, observe mais uma vez que se você for olhar as alternativas, a resposta está em metros e ele quer isso um valor aproximado. O que nós acabamos de encontrar aqui, foi um valor em centímetros. Então, para passar esse valor de centímetro para metro, basta você fazer o seguinte, andar com a vírgula 2 casinhas para a esquerda. Então, a minha resposta em metros será de 18,84 metros. Como ele quer um valor aproximado, observe que o valor mais próximo desse número é o que está no item C. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Então, pessoal, perceba que calcular o comprimento de uma circunferência não é difícil. Você tem aí duas ideias centrais. O estudo de circunferência não é um tópico difícil. Espero ter te ajudado. Aqui em cima, eu estou deixando para você alguns exercícios para você revisar o assunto que nós acabamos de ver. Então, por hoje é só. Um grande beijo e a gente se vê na nossa próxima aula.